Bom, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você se mantém hidratado? Tá bebendo água direitinho? Hein, já fez os cálculos para saber a quantidade necessária? Pois é, 70% do corpo é composto por água e manter-se hidratado é essencial para o funcionamento correto das funções de todo o nosso organismo. E mesmo assim, com a correria do dia a dia, a gente acaba se descuidando, esquecendo da nossa hidratação. Tanto pela dificuldade de tornar um hábito, né? Que às vezes a gente tenta, mas às vezes não consegue, né? Ou por também não ter o conhecimento da relevância aí, de como é importante você se hidratar da forma correta, hidratar direitinho. E o funcionamento do organismo necessita dessa hidratação, né? E eu converso com o Dr. Mário Nicolau. Obrigada, Dr. Mário, por estar aqui hoje junto com a gente novamente, trazendo informação importantíssima sobre esse assunto. Stefano, mas eu bebo assim, quando eu chego em casa, eu bebo 3 copos d'água e tá tudo resolvido. Mito, tá, gente? Já tô até respondendo pelo Dr. Mário aqui. É mito, não é assim que funciona. Tá, Dr. Mário Nicolau tá aqui hoje junto com a gente, nefrologista, e a gente vai conversar sobre esse assunto mais uma vez. Bom dia, Dr. Mário, seja bem-vindo. Bom dia, Stefânia, bom dia, telespectadores. Muito obrigado pelo convite para a gente falar de um assunto tão importante que é a hidratação. Infelizmente, muita gente negligencia, achando que é uma banalidade. E, no entanto, uma das coisas mais importantes para você fazer ao longo do dia é beber água. Beber água. E esse período que a gente tá, Dr. Mário, que supostamente é o período mais quente do ano, mas eu acho que isso também é... A gente tem um ano quente durante o ano inteiro, né? A gente tem dias quentes durante o ano inteiro. Mas supostamente é o período mais quente do ano, a gente tem que dar uma melhorada ainda mais, né? Tem, super importante você estar atento à questão de beber água. Por quê? Porque nosso organismo é composto, como você mesmo falou, por cerca de 70% de água. Então, a água é essencial para manter nossos sinais vitais adequados. Tem a ver com o cérebro, com o intestino e principalmente com o rim. Então, quando você falha de forma contínua na sua hidratação, todos os seus órgãos serão afetados a longo prazo e as consequências são graves. Por isso, previna-se. Beba água o tempo todo. Beba água o tempo todo. Antes da gente começar nossa conversa aqui, esclarecendo dúvidas com o Dr. Mário Nicolau, você pode participar do programa junto com a gente pelo 995539291 e também pelo nosso Instagram, @PGM Bom Demais. A gente preparou uma matéria para compartilhar com você aí de casa. Vamos ver. Água é vida. É a partir dela que todo o organismo funciona. Mas você sabia que existe uma diversidade de tipos de água? O estado, o Piauí, ele tem um privilégio aqui no Nordeste. Nós estamos na bacia sedimentar do Parnaíba. Então, cerca de 20% do nosso estado está em rocha do embasamento cristalino, são rochas ígneas e metamórficas que, a princípio, não tem água. E quando a gente encontra água nos poços tubulares, é uma água salobra, salgada, não adequada para o consumo humano. Então é um caso de saúde pública, porque isso vai trazer várias doenças, além da carência natural da água, né, que é um desconforto para a população. Mas 80% do estado está na bacia sedimentar do Parnaíba. E é um estado privilegiado, então nós temos 3 grandes aquíferos, que é o aquífero Serra Grande, o aquífero Cabeças e o aquífero Puti-Piauí. A gente furando um poço bem dimensionado, bem calculado, bem planejado, numa dessas regiões do nosso estado que a gente pode extrair água desses aquíferos, são depósitos naturais subterrâneos, protegidos, né, que em geral vão fornecer uma água mineral. Então, além da água, ela ainda contém alguns minerais, alguns sais dissolvidos que são também importantes para a saúde. Isso para nós aqui, enquanto Nordeste, enquanto Piauí, é um privilégio, né, ter esses mananciais subterrâneos com água de qualidade para a população piauiense. Com a aproximação do BR-Obró, a população já começa a sentir os efeitos do calor e do tempo seco. E aí é necessário aumentar a hidratação. É que o tempo está muito quente, então tem que tomar água, senão passa sede. Eu tomo bastante água. E nesse BR-Obró? Agora que estou bebendo mais agora. Mas é como já dizia o ditado popular. Em muitos casos, a diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dosagem. O caso de uma mulher chocou a internet. Aos 35 anos, ela bebeu cerca de 2 litros de água em apenas 20 minutos. E depois disso, faleceu. Já pecando pela falta, lembra do nosso geólogo? Ele teve 20 pedras nos rins devido à falta de hidratação.
tudo que é a menos do que o necessário ou o excesso, né, é prejudicial. Daí a importância da pessoa andar com uma garrafinha, alguma coisa assim, e possa ao longo do dia estar ingerindo alguns goles, né, e continuamente hidratando o seu organismo. Então, tanto o excesso como a ausência, ou a carência dela, né, vai ser prejudicial para o organismo. Eu mesmo sou um resultado disso, sou geólogo, e eu ia para o campo, nesse nosso sol aqui do Piauí, maravilhoso, aqui do Nordeste, e passava o dia sem beber, né, andando, caminhando, fazendo atividade de profissionais, de mapeamento geológico, e não bebia água. Até que um belo dia a fatura chegou, né, o organismo, comecei a sentir dores aqui na região abdominal dos rins, e quando fui ao médico, tinham quase 20 cálculos renais. Um absurdo. Aí o médico queria fazer uma cirurgia, e eu fui receoso, né, para não fazer essa cirurgia. Ele disse: tem um remédio bom para você. Aí eu perguntei qual era o remédio. Ele tem que ingerir água durante o dia. Eu olhei para o médico assim: puxa, uma coisa tão simples, e a gente tem acesso à água durante o dia, e eu não ingeria água. Eu até me gabava, não bebo água, passo o dia sem beber. Grande bobagem. O ideal é que a gente beba água durante o dia inteiro, da manhã até eu deitar. Quando eu vou deitar, eu tomo ali 2, 3 copos e deito. Né? De manhã, quando eu levanto, também tomo já alguns copos, e ao longo do dia eu vou me hidratando. Não precisei fazer cirurgia, nunca mais, já faz uns 20 anos, nunca mais tive problema de cálculo renal. Então é um ótimo remédio. E nós temos aqui no Piauí, agora a época do caju, é uma fruta saborosa, né, que além de hidratar, ela também tem várias vitaminas, né, tem umas melancia. Então o caldo de cana, só dando alguns exemplos da nossa cultura, né, que ajudam a gente a se hidratar e ter uma vida mais saudável. Mas e você aí de casa? Tem bebido muita ou pouca água? Tá aí, já fica a pergunta. E você aí de casa, tem bebido muita ou pouca água, né? Doutor Mário, aí vários questionamentos diante dessa reportagem aqui, inclusive eu já estava esclarecendo aqui alguns com eles, mas já a gente vai trazer para você aí de casa, mas explica pra gente essa importância realmente de beber a água e esse benefício que essa hidratação traz para o nosso corpo, né? Isso. Como o nosso corpo é formado basicamente por água, extremamente essencial que você ingira cerca de 30 ml por quilo de água por dia. E é importante que essa hidratação seja ao longo do dia. Muita gente chega em casa à noite, acaba bebendo 1 litro, 2 litros, para compensar o restante do dia que acabou não bebendo. Isso não vale a pena. Você tem que se policiar, beber 1 litro pela manhã, 1 litro à tarde, meio litro à noite, ser algo sequencial para que seu rim funcione de forma adequada. Se por acaso você falhar na ingesta de água, isso de forma contínua, ao longo de meses, vai começar a ter vários efeitos colaterais. O principal deles em relação aos rins. Vai começar a faltar água para o seu rim filtrar. Consequentemente, pode formar pedra nos rins, pode ter infecção urinária, pode ter distúrbio de certos produtos no seu sangue, cálcio, sódio, isso levando a consequências graves no futuro. A gente estava comentando que uma das piores dores do corpo humano é justamente a dor da eliminação da pedra nos rins. E a forma mais barata, prática e fácil de você evitar isso, bebendo água. Bebendo água, para você ver. Já tem perguntas aqui dos nossos telespectadores. A Erilene, lá do Lourival Parente, obrigada, Erilene, disse que acompanha o programa todos os dias, e ela perguntou justamente isso: o que pode causar, o que pode ter se não beber água? Isso. A primeira delas, a questão da desidratação. Quando o seu organismo desidrata, você começa a sentir mal-estar, sensação de tontura, pode até desmaiar, porque isso tem a ver com o seu cérebro. O seu cérebro é altamente sensível a variações da quantidade de água, porque tem a ver com o sódio. A água regula também o sódio do nosso organismo. Então, o primeiro sintoma que aparece é uma tontura, um mal-estar, um pré-desmaio. Em seguida, cronicamente isso, se por acaso durar semanas, meses, vai começar a afetar seus rins, gerando pedra, infecções e até mesmo prejudicando o seu funcionamento no futuro, levando inclusive até a questão da hemodiálise. Que é algo que muitas pessoas não, todo mundo tem muito medo da hemodiálise, né, doutor? O Elton está perguntando se tem hora certa para beber água. Eu acho que ele quer saber de manhã cedinho, né? Porque geralmente todo mundo diz, não, você tem que beber água de manhã cedinho. Isso. Não há um horário específico.
contanto que você sempre esteja reparando a cor da sua urina. Quanto mais clara, sinal que você está se hidratando bem. Se você está percebendo que sua urina está ficando escura, amarelo forte, é sinal que você não está ingerindo água da forma adequada. Então você foi ao banheiro, verificou sua urina escura, um pouco mais amarelada, vá para a geladeira e beba 2 copos de água porque você não está bem hidratado. Muitas pessoas perguntam em relação à sede, né? O ideal é você nem ter sede, porque sede é o primeiro início da desidratação. Ah, é? Isso, então, se você policiar, beber direito, beber realmente 2 litros, 2,5 litros de água por dia, você praticamente nem sente sede, porque seu organismo está o tempo todo bem hidratado. E essa sensação de boca seca? Isso, já também é um sinal de desidratação. Vixe, Maria, eu tô desidratada. Sinal que você precisa melhorar a questão da ingesta de água. E é importante, Stefania, a gente frisar em relação a crianças e idosos. Que esses extremos de idade praticamente não têm sede, principalmente o idoso. Então é bom sempre ter na geladeira aquela garrafa própria do idoso para ele se policiando ao longo do dia quanto é que ele está bebendo. Porque se a gente deixar ele por conta própria de ter sede para poder beber água, isso vai acabar prejudicando ele. Igual criança, né, doutor? E como que a gente pode perceber, doutor, que a gente está desidratado? Está desidratando, desidratado? Pronto. Primeiro, a questão da urina, que eu já falei, né? O primeiro sinal. O segundo, sua mucosa, para verificar se está um pouco mais seca, sua língua está seca, a pele fica um pouco diferente, fica a pele ressecada. Então, tudo isso são sinais que você não vem bebendo água de forma adequada ao longo do tempo. Gente, mas toda vez quando vem um profissional aqui, que ele vai falando as coisas, eu já fico assim me olhando, já fico me pegando. Eu tenho certeza que você aí de casa também fica dessa forma. E pode participar também fazendo a sua pergunta, tá? 995539291 e pelo nosso Instagram, @pgm. Bom demais. Doutor, quando que a gente percebe, poxa, tô com problema nos rins, preciso de um tratamento mais específico? Pronto, quais são os principais sintomas de problema nos rins? Uma ardênciazinha ao urinar, dor de urina, inchaço nos pés, inchaço no olho ao acordar, variações da sua pressão arterial, acorda estar com pressão alta ao longo do dia. Tudo isso são sinais e sintomas que talvez os seus rins não estão bem e você precisa da avaliação do especialista. Aquela famosa dor nas costas que a pessoa sente, pode ser que seja os rins. Então, assim, o ideal é você, pelo menos uma vez ao ano, fazer seu check-up renal. A gente vê, Stefania, através de estudos, que 1 a cada 10 pessoas tem doença renal e, infelizmente, não sabe. Porque a doença renal é silenciosa no seu início, justamente naquela fase que é possível tratar e reverter. Quando a doença renal vai ter algum sintoma, já está na fase mais avançada, que aí não existe mais tratamento curativo. Não tem como o que a gente faz é um reverter. tratamento mais paliativo para retardar a progressão da doença renal. Gente, eu tava vendo aqui, puxei aqui na memória, eu acho que eu ainda não fui no nefrologista. Tá vendo? A gente acaba não sentindo nada, tá tudo ok, Isso. e acaba deixando para depois. Isso. E nem só ir ao nefrologista em si, mas quando você for no seu médico, a mulher vai muito no ginecologista anualmente, peça para ela estar solicitando a creatinina, um sumário de urina e ultrassom dos rins, para verificar se tudo está bem com seus rins. São exames essenciais que podem estar verificando algum problema, supostamente algum problema, doutor. A creatinina é o principal exame que verifica o funcionamento do seu rim. É como se fosse uma sujeira no sangue, falando de uma forma leiga. Quanto maior a creatinina, sinal que seu rim está mais sinal que seu sangue está mais sujo, sinal que o rim não está filtrando também o seu sangue. E quanto menor a creatinina, melhor está o seu rim. Além disso, o sumário de urina, para ver se tem sinal de sangramento, sinal de perda de proteínas, e ultrassom dos rins, para verificar se tem cisto, se tem pedra nos rins, já para iniciar o tratamento. Daí a gente já puxa a pergunta que a gente viu aí o nosso entrevistado falando. Ele disse que pela falta de água, o rim dele deu probleminha e ele ficou com pedra nos rins. E a nossa repórter falou sobre uma pessoa que bebeu água em excesso e veio a falecer. Eu fiquei super assustada porque eu não sabia. Que é isso, doutor? Pronto, essa é uma condição rara. Às vezes a pessoa ingere muita água em pouco tempo, ou então ela tem algum tipo de transtorno que é chamado potomania, que é a mania da pessoa que está bebendo água. Bebe 10, 15, 20 litros de água todos os dias. Isso pode gerar um distúrbio do sódio. Então, imagina que eu tenho muito volume e pouca substância, que no caso é o sódio. Então, a concentração do sódio vai reduzir bastante. E o sódio se relaciona muito com o cérebro. Se com a variação muito alta desse sódio,
acontece distúrbios graves em nosso cérebro e, consequentemente, pode levar, inclusive, à morte. Mas sempre frisando, a condição rara que aconteceu e que você não pode se impressionar com isso. Logicamente, é evitar os exageros, beber 10, 15 litros de água todos os dias. Calma, tá, vai com calma, né? É melhor você... Beba seus 2 litros, 2,5 litros de água todos os dias, que já tá bom demais. Já tá bom demais, né? Outro questionamento que a gente recebeu aqui, agora no nosso Instagram. Você pode participar pelo nosso Instagram também, tá, gente? Fica à vontade pelo @pgm. Bom demais. Ela tá perguntando se água com limão pode hidratar mais rápido. Pronto, excelente pergunta, muito frequente em consultório. Diferentes tipos de água. Água com gás, água mineral, água de coco, água saborizada. Sendo água, é importante para você se hidratar, certo? Algumas pessoas realmente não gostam de água, têm uma dificuldade de estar ingerindo água. Então a gente sugere para ela saborizar, colocar limão, laranja, para melhorar o gosto e assim facilitar a ingesta de água dela. Água com gás, a única diferença é que vai ter gás. Algumas pessoas preferem por se aproximar um pouco mais do refrigerante e elas se adaptam melhor à ingesta dessa água com gás. Água de coco, a única diferença é que a água de coco é muito rica em potássio. Então, se você tem algum distúrbio de potássio, tipo um renal, um paciente diabético que tem algum problema nessa substância, não deve ingerir água de coco em excesso. Mas se você é uma pessoa saudável, acompanha direitinho com o médico anualmente, pode beber sua água de coco, sua água com gás, água saborizada, que o efeito prático vai ser semelhante. Hidratar-se. Exatamente. Doutor, algumas pessoas estão me perguntando aqui a respeito de alimentos, se os alimentos podem estar substituindo a ingestão da água. Boa pergunta. O ideal sempre é a água, certo? Mas existem alguns alimentos que são muito ricos nessa substância. Exemplo, as frutas. Quais são as principais frutas que têm água? O mamão, o melão, melancia, laranja. Todas essas frutas têm mais de 90% da sua composição de água. Então, mais uma vez, se você não é adepto à água, se você não gosta de água, então procure compensar isso ingerindo maior quantidade de frutas, principalmente essas que eu citei, porque já vai compensar e vai lhe hidratar bem. Tá vendo aí, gente? Ó, você pode continuar mandando a sua pergunta. Deixa eu voltar aqui. A gente estava conversando aqui no intervalo e ela estava perguntando que ela vai pra academia e ela não tem muita sudorese, né? Ela não soa muito. E eu disse, gente, eu também não sou muito. E até o Jonathan você me pergunta, Stefânia, tu tá do mesmo jeito. E aí, doutor, é normal? Uma das causas para o pouco suor, principalmente em exercício físico extenuante como a academia, justamente é a falta de hidratação adequada. Então, quando você vai para a academia, procura ingerir água antes, durante e após o seu treino para que seu organismo não sofra as consequências da desidratação. Então, um dos sinais pode ser exatamente essa questão da falta do suor. Lógico que tem outras causas menos comuns que precisa investigar, mas uma delas, e inclusive uma das principais, é a questão da falta de água. Olha só, gente. Então, beber durante os exercícios, né? Beber durante os exercícios é super importante para você manter o nível adequado de hidratação no seu corpo. Pronto. A Doraci também acompanhando o nosso programa. Um abraço, Doraci. Ela está perguntando se beber água ajuda a perder peso. A dieta da água, meninas. Olha aí, nutricionistas. Não tem muita relação. Algumas pessoas relatam, quando eu bebo água, meu estômago fica um pouco mais cheio e acaba que reduz um pouco aquela sensação de fome. Mas não tem muita relação com perda de peso, não. Não tem relação, né, não. Doutor? Infelizmente, né? Vamos fechar a boca mesmo, que é melhor, né? Ó, perda excessiva de água pode causar algo grave? Ó, a perda excessiva de água, que a gente chama poliúria, você ingere não tanta água, mas está urinando em bastante volume, isso pode ser alguma complicação de uma doença, é preciso investigar essa questão da poliúria. Uma das causas é o diabetes. Então, o diabetes na sua fase inicial é silencioso, não dá praticamente sintomas, e o primeiro sinal que aparece às vezes é a questão do aumento da frequência urinária da pessoa. Ah, é, doutor? Isso. E a cor da urina, né? É junto isso? Nem sempre junto. Nem sempre junto, isso, né? Tá vendo, gente? Olha, é muita atenção que a gente tem que ter com a gente mesmo, né? No idoso, do sexo masculino, por exemplo, você está indo muitas vezes ao banheiro urinar, pode ser a próstata um pouco mais aumentada, que aí está comprimindo a bexiga, acaba que o volume da urina da bexiga passa a ser menor. Então, se você está percebendo que está indo cada vez mais ao banheiro, procure um médico para ser avaliado. A Francisca do bairro Noivos, ela está dizendo que teve muita infecção urinária durante esse ano, perguntando se pode ter alguma causa relacionada à ingestão de água. Pode sim. Conforme a gente comentou até no início,
Quando você ingere pouca água, acaba que os micro-organismos conseguem invadir com mais facilidade a sua mucosa urinária, já que não está tendo corrente ou arraste em relação a esse micro-organismo para ser eliminado. Então, um dos sinais da falta de água é justamente dor de urina, ardência urinária e aparecimento de quadros de infecção urinária. Gente, infecção urinária é tão ruim, meu Deus do céu. Outras situações que ela pode estar se ajudando a evitar a infecção urinária, além do aumento da água, é evitar calças muito apertadas, dormir sem calcinha, não prender urina, que é muito comum hoje em dia. A gente prende, eu mesmo prendo muita urina. Então temos que evitar, porque tudo isso predispõe a infecções urinárias. Doutor, desintoxica o corpo? Desintoxica e muito. Uma das principais causas de desintoxicação é a ingesta de água. Tá vendo aí? Ah, eu lembrei aqui de um caso que teve uma mulher de, acho que ela já tem os seus 70 anos, e ela tem uma aparência muito jovem, né, e uma pele muito bonita. E ela disse que a única coisa que ela faz é ingerir água. Mito ou verdade? Verdade. A água se relaciona muito com a pele. Quanto menos água você toma, mais a pele fica ressecada, aquele aspecto de envelhecimento. Então, se você quer sempre manter uma pele saudável, boa, jovem, beba água o tempo todo. Tá aí, gente. Olha, doutor Mário, é muito bom sempre receber você aqui. A gente Sempre tem muita pergunta aqui, mas, ó, o doutor Mário, ele tá sempre compartilhando de assuntos muito relevantes, né, lá no Instagram. Você pode seguir o Instagram, acompanhar. Mas o melhor de tudo, que eu sempre falo aqui, gente, aqui a gente só traz alguns esclarecimentos, não é uma consulta, né? E se você quiser realmente conversar, entender um pouco mais sobre algo que você possa estar passando, entre em contato com o doutor Mário Nicolau, tá bom? Eu mesma já vou marcar minha consulta para eu ir ao nefrologista. Vou ao nefrologista, né? É importante a gente saber o que está acontecendo com o nosso corpo, né, doutor? Doença renal, o melhor tratamento é a prevenção. Então, procurar sempre buscar, verificar como é que andam os seus rins para poder iniciar o tratamento o mais precoce possível. E evitar de complicações aí que são bem graves aí, Exato. que acontecem com a gente com os rins, né? Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. Sempre estamos à disposição para esclarecimentos. Nossa, a gente fica muito feliz em receber você aqui. Sempre quando vem assim, é uma chuva de perguntas, muitas pessoas com seus questionamentos, e ainda mais começa na semana. Ó, é o start aí para mudança de vida. Exatamente. Beba água. Beba água, né?